Opa, vamos lá para mais uma aula de geografia da primeira série do ensino médio. O tema de hoje, a economia global, os organismos econômicos internacionais, com o professor Francisco. Espero que vocês gostem. Vamos acompanhar então lá. As habilidades que serão desenvolvidas nessa aula é para definir e descrever os órgãos multilaterais e seu papel na ordenação das relações conflituosas, como o comércio, reconhecendo as lideranças regionais nos fluxos econômicos globais. Então, quer dizer, gente, o que são órgãos multilaterais? São aqueles órgãos de proporções internacionais, como exemplo, para facilitar aí para todos, a FIFA, por exemplo, é um órgão multilateral. Vamos usar um exemplo. Quem é responsável, quem direciona toda a parte burocrática do esporte, do futebol mundial? A FIFA. Assim, existem as instituições multilaterais para regulamentar o comércio internacional, as relações políticas entre os países, e assim vão surgindo vários grupos, órgãos organizados pelos países para dinamizar as questões e as relações internacionais. Descrever a organização econômica contemporânea como um fenômeno de escala mundial responsável por reduzir a escala local a uma mera variável do sistema. Então, gente, quando nós falamos dessas organizações econômicas contemporâneas, nós estamos trabalhando mais uma vez o processo de globalização. Tá? Bom, se tratando dos organismos multilaterais, ou organizações internacionais, também chamadas multilaterais, são entendidas, criadas pelas principais nações do mundo, com o objetivo de trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana, política, econômica, saúde, segurança e etc. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, na CIA, uma das principais, dos principais órgãos multilaterais, que é a Organização das Nações Unidas. Ela foi criada para manter a paz entre as nações. Então, a Organização das Nações Unidas é um dos principais órgãos do planeta, que tem uma finalidade importante. E através dos seus mecanismos, sua agência, eles procuram atender a necessidade e fazer com que a relação entre as nações realmente se mantenha em paz. Muitas vezes não consegue, mas ela está aí, vem lutando, vem trabalhando. A ONU ela é uma organização internacional que tem como objetivo de facilitar a cooperação em termos diretos, em termos de direitos internacionais, assegurando a segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e da paz mundial. A ONU foi criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de deter as guerras entre os países para facilitar o diálogo entre os mesmos. Então, vocês veem que ela tem um papel importante no cenário mundial, e ela vem aí procurando manter realmente a boa relação entre os países. Gente, a ONU ela está dividida em Assembleia Geral, que é o principal órgão que reúne todos os seus membros que estão representados segundo os princípios. A cada país tem um direito a um voto. Então, cada país participa dentro das representações da ONU. Cada país tem o direito de participar, tem o direito de opinar dentro da Assembleia da ONU. Aí, na minha opinião, o principal órgão dentro da ONU, que é o Conselho de Segurança. Este órgão é decisório, dotado dos maiores poderes, trata de questões de guerra e paz. Dele fazem parte 15 Estados-membros, dos quais 5 são membros permanentes: Estados Unidos, Rússia e China. França e Reino Unido têm direito a veto, e os outros 10 são convidados, são eleitos, eles não são permanentes. Aí nós temos depois o Secretariado, órgão executivo das Nações Unidas, presidido pelo Secretário-Geral.
Então vocês veem que ele está ligado à Assembleia Geral e o Secretariado, né? Seria a parte administrativa da organização. Aí tem o Tribunal Internacional da Justiça, quando há violação em questões de direitos humanos, né? Eles geralmente são levados às questões, né, do Tribunal Internacional de Justiça na ONU, que é o principal órgão judicial da ONU com sede, né, em Haia. Aí nós temos o Conselho Econômico e Social, coordena o trabalho de agências especializadas, né? Que agências, então, especializadas, né? Nós vamos estar falando sobre isso. Bom, como eu tinha comentado, que dependendo dos conselhos de grande relevância dentro da ONU, né? Quais são os membros do Conselho de Segurança da ONU e como são eleitos? Bom, existe aí uma certa regra, né? Pelo Estatuto da ONU. Todos os anos, a Assembleia Geral elege 5 membros não permanentes, de um total de 10, para um mandato de 2 anos. Os 10 assentos não permanentes são distribuídos regionalmente da seguinte forma: 5 para grupos dos Estados africanos e dos Estados asiáticos, 1 para o grupo de Estados da Europa de Leste, 2 para grupos da América Latina, Estados das Caraíbas e 2 para os grupos, né, dos Estados da Europa Ocidental e outros estados. Então vocês veem que realmente é uma divisão, né, por grupos regionais, entendeu? E aqui está mais ou menos o conselho formado dessa maneira, né? Então, o que quer dizer isso aqui? Membros permanentes com poder de veto: Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França. Aqui são os membros não permanentes: Azerbaijão, Marrocos, Togo, Austrália, Coreia do Sul, Guatemala, Paquistão, Argentina, Luxemburgo e Ruanda. Então vamos lá. Bom, esses aqui são permanentes, eles ficam aqui para sempre. Os outros aqui são convidados. Então tem um mandato de 2 anos. Então a cada ano trocam-se 5 países. Bom, se dentro de uma reunião, por uma tomada de decisão, que usa a participação do Conselho de Segurança, como vamos pegar um exemplo, os Estados Unidos levou para o Conselho de Segurança da ONU sobre a possibilidade da necessidade de invadir o Iraque, alegando que o Iraque estava produzindo bombas, né, armas de destruição em massa. Então, o Conselho votou, a maioria deles votaram a não invasão do Iraque. Na época, inclusive, o Brasil fazia parte do Conselho. O Brasil até partiu para o lado da diplomacia. Não, calma, vamos conversar. Então, a maioria concordaram com o Brasil, mas Estados Unidos se manteve na posição de invadir o Iraque. Ele teve apoio da França, teve apoio do Reino Unido, mas, então vocês vejam bem, a maioria decidiu não invadir o Iraque. Mas como qualquer um desses aqui tem direito ao veto, né, aconteceu a vontade que os Estados Unidos tinham. Então, quer dizer, mesmo que todos votem, mas se um desses, eles têm o direito de vetar qualquer decisão tomada pelo Conselho de Segurança. Aí eu tinha comentado a respeito dos programas e agências, né? Aqui nós temos a ACNUR, Alto Comissário da ONU para Refugiados, realmente é o Conselho que cuida dos refugiados, o CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e o FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, e a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, esses são os órgãos, as agências especializadas da ONU, como por exemplo, hoje nós estamos vivenciando aí a pandemia, né? Então, vocês observam que a maioria dos países, eles estão seguindo as recomendações da OMS, né? É um órgão importantíssimo, né, responsável e está acompanhando a questão da saúde, né, em todo o mundo,
Inclusive hoje você observa, né, sempre há as análises de participação, isso em cada país, né, que participa, então é um órgão importantíssimo, né, dentro do programa das Nações Unidas. Bom, como nós estamos falando muito de comércio internacional, eu trouxe aqui, por exemplo, né, o Banco Mundial. Quer dizer, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD. Então, gente, o Banco Mundial está dividido em Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e também tem aqui a outra, a Associação Internacional de Desenvolvimento, AID, né? Então, vocês veem que o Banco Mundial está dividido, né, em duas partes. Uma é reconstrução e desenvolvimento e o outro, né, é uma associação. Como que funciona? Quais são as medidas? Bom, o Banco Mundial, o BIRD, empréstimos financeiros, assistência para desenvolvimento, enquanto que aqui a associação, empréstimos sem juros, né, então você vê que é mais um órgão assim, social, né, para ajudar ao combate à pobreza e programa de assistência ao desenvolvimento. Então realmente são órgãos, esse órgão, né, de associações aqui, ele realmente empenha, né, em tentar combater a pobreza. Aí os principais objetivos dos dois órgãos: facilitar o investimento para fins produtivos no país com condições econômicas favoráveis, promover o comércio internacional e estimular o investimento direto estrangeiro. Então, isso aqui financia a reconstrução e desenvolvimento, né? Aqui os empréstimos, existem normas que são estabelecidas pelo FMI, inclusive, né, tem que pagar. Aqui já se vê que já é uma ação diferenciada. A redução da pobreza, crescimento econômico e melhoria nas condições de vida da população. Então aqui mais uma questão social, aqui sempre mais uma questão financeira, né? Como eu já havia comentado, o FMI e o BIRD, o Banco Mundial, são duas instituições que trabalham juntas. Elas foram criadas no início, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de financiar a reconstrução da Europa, na época, liderada pelos Estados Unidos. Então veja bem, qual que é o objetivo do FMI? Ajudar na reconstrução do sistema monetário internacional após a Segunda Guerra Mundial. Vigiar e melhorar as economias dos seus membros. Promover a cooperação monetária global. Promover a estabilidade financeira segura. Facilitar o comércio internacional. Promover elevados níveis de emprego. Promover o crescimento econômico sustentável. Reduzir a pobreza no mundo. Então, vocês observam que a finalidade, realmente, quer dizer, qual que é a finalidade do FMI? Ele fiscaliza e estabelece normas, né, aos empréstimos internacionais. Aí aqui libera o dinheiro. Entendeu? Bom, se nós estamos falando de organismos internacionais, né, ou multilaterais, não podemos, né, deixar de falar sobre a OMC. Veio para auxiliar o comércio internacional entre os países. Sua existência tornou-se primordial na disputa entre os países desenvolvidos e o desenvolvimento, que existe desde o crescimento do comércio internacional. As necessidades dos dois grupos de países são opostas, pois defendem posições diferentes quanto aos objetivos da OMC. Então, quer dizer, ela trabalha dentro do comércio internacional, ela estabelece normas, mas ela trabalha com os dois grupos de países. Os países desenvolvidos defendem a adoção de medidas relacionadas à propriedade intelectual e prestação de serviço, enquanto que os países em desenvolvimento se apegam às questões já conhecidas e à realidade de sua sociedade, como a agricultura, por exemplo. Então realmente são pontos diferentes, né? Porque os países em desenvolvimento buscam o seu desenvolvimento, e eles têm questões sociais gravíssimas, né, para serem corrigidas, para serem sanadas, né? Enquanto que os países desenvolvidos eles defendem principalmente os seus interesses, né, de medidas mais assim, livres. Bom, se tratando de comércio internacional, tratando de organismos internacionais, eu trouxe, por exemplo, os blocos econômicos regionais. O que são blocos econômicos regionais? São países participantes desses blocos econômicos que buscam fazer acordos regionais para facilitar o fluxo de capitais, serviços e mercadorias. Isso quer dizer o quê? São países, gente, que fazem acordos multilaterais.
para aumentar a sua participação no comércio internacional, ampliar a sua participação. A globalização e os blocos econômicos, com o final da Guerra Fria, o planeta passou por uma nova ordem mundial, que é uma ordem econômica. Com os avanços tecnológicos, as multinacionais buscaram novos espaços para baratear os seus produtos. A União Europeia incentivou a formação de blocos econômicos. Os blocos econômicos tentam buscar mercados consumidores. Buscam também mão de obra barata, matérias-primas baratas e outros benefícios, como veremos a seguir. Então, isso quer dizer o quê? Que sempre há interesse, de buscar algo interessante, como mão de obra barata, incentivos fiscais, matéria-prima abundante, mercado consumidor. Isso são atrativos, para que se tenha aí interesse na formação de um bloco econômico regional. Bom, a formação de blocos regionais e os blocos econômicos iniciou a partir de 1957, surge então, até inclusive surge a União Europeia. Na realidade, iniciou-se como uma das primeiras organizações que ela começou a regulamentar, a funcionar legalzinho, começou como Comunidade Econômica Europeia, aí depois sim surge a União Europeia, com a ideia de reservar o mercado europeu para as empresas europeias, com o capital europeu, para enfrentar a concorrência com os Estados Unidos. Então eles se uniram, fizeram um acordo para proteger o comércio interno. Aí a relação entre os países membros da Europa, criavam-se barreiras para os Estados Unidos. Isso facilitava a concorrência dentro do bloco, aumentando a participação internacional, em ambas as partes, dentro dos países que formavam então o bloco econômico no mercado comum europeu e depois veio se tornar em União Europeia. Evitar a rivalidade, que foram responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Então, quando estariam ali, formando o bloco, em acordo, nesse parte legal de forma diplomática, acordos comerciais, acordos multilaterais, isso aí assegurava a paz do mundo, para não levar a um conflito como foi, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Aqui eu tenho alguns exemplos de acordos comerciais, de blocos econômicos, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, União Europeia, Pacto Andino, Pacto Andino aqui, e nós temos aqui o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, alguns na África, a PEC, que pega a Ásia, a Oceania e países, na região oeste aqui do continente americano, o Chile, Estados Unidos. Então realmente é um bloco considerado aí um dos maiores blocos do planeta entre acordos comerciais, que pega a maioria dos países aqui banhados pelo Pacífico. Aí está aí alguns exemplos. Bom, como não é uma aula, a intenção é falar desses organismos, então vamos só passar por cima de forma rápida sobre o Mercosul, na qual o Brasil está inserido. É um bloco econômico regionais experiente na América Latina. O Mercosul, que tem como objetivo ampliar mercados nacionais, aproveitar economias de escala, aproveitar recursos disponíveis, vantagens comparativas, ampliar a participação da região no mercado internacional, a redução de custos de produção de todos os países participantes, melhorar a produtividade e aumentar a competitividade. Então, quer dizer, dentro dos países do Mercosul, tem como principal objetivo aumentar a competitividade e aumentar a participação do comércio internacional. Então, você vê, Mercado Comum do Sul ou Mercado Comum do Cone Sul, porque são países formados aqui na América do Sul, os países aderentes ao bloco, nós temos aqui Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Esses foram os pioneiros na formação do Mercosul. Aí a Venezuela hoje está suspensa, inclusive devido ao fato das questões políticas da Venezuela, ela está sendo punida, de uma forma que está dentro do Estatuto do Mercosul. Aí nós temos países associados e candidatos a adesão, eles também fazem parte como países associados, como está aqui
a questão da Bolívia. E países associados não candidatos à adesão. Então, tem países que hoje ficam assim, nulo, né? Se tem interesse em participar, formar um bloco só, e assim por diante. Aí são os tipos de blocos econômicos. É importante ficarem atentos, lá quem já está estudando para o vestibular, né? Ficarem atentos, por exemplo, nessa imagem. Que existem os tipos de blocos, nem todos os blocos econômicos são iguais. Existe o estatuto e a maneira como é feito o acordo. Zona de livre comércio, né? Que é a redução ou eliminação de tarifas alfandegárias, que é o imposto de importação e exportação. União aduaneira. É a segunda etapa da integração, na qual as tarifas são eliminadas e é criada uma TEC, tarifa externa comum. Então vocês veem que muitas vezes eles iniciam de uma forma assim, de um tipo, e à medida que algum tempo ele é estabelecido, ele vai mudando as características, do tipo de bloco. Aí o mercado comum, que é a terceira etapa, que busca a livre circulação de produtos e serviços e, consequente, o trânsito livre de pessoas entre membros. A gente já fala assim, lembra da União Europeia, né? Certo? Aí nós temos a União Econômica e Monetária, que adota uma única moeda. Então vocês observam que todas essas fases que a Europa foi passando, chegou com o mercado comum, até chegar aqui uma questão União Econômica e Monetária, que adota uma única moeda, dirigida por um Banco Central Comunitário. Por exemplo, nós temos a União Europeia, a União Política, que é o mais complexo estágio da integração, estabelece a constituição de leis comuns. Então ainda nós não temos aqui na prática ainda. A Europa dá uma tendência de caminhar para isso aí, de realmente formar uma legislação comum, para todos os países membros. Bom, para finalizar, eu gostaria de passar aqui de forma rápida, a OTAN, que é uma instituição, olha, nós estamos falando de instituições financeiras e econômicas, mas é bom a gente reforçar aqui sobre a OTAN, que muitas vezes há alguma participação, alguma interferência dela, apesar de se tratar de uma instituição militar, que foi criada em 1949, a Organização do Tratado Atlântico Norte, sob a liderança de países como os Estados Unidos. Então é uma instituição militar criada por países capitalistas, que tinha aí como principal objetivo, durante o período da Guerra Fria, caso acontecesse algum ataque sobre um país membro da OTAN, aí essa organização militar entraria em ação. Não foi preciso, durante a Segunda Guerra Fria, isso não chegou a acontecer. Esse é o símbolo, estrelinha, é uma instituição militar, em resposta, na época, à União Soviética, em 1955, ela criou aí, então, o Pacto de Varsóvia, que tem como objetivo dar apoio militar a todos os países socialistas membros do Pacto. O mesmo exemplo. Qual que era o objetivo? Caso acontecesse um ataque a algum dos países membros, o Pacto de Varsóvia, sob a liderança da época da União Soviética, entraria em ação. Então é isso aí, pessoal. Mais uma aulinha, reforçando aí a aulinha que nós estamos trabalhando ao vivo. Espero que tenha contribuído, que tenha ajudado aquele que perdeu a aula, veio aqui no canal, e busque se atualizar. Valeu, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E foi aí, mais uma aulinha